O que aconteceu é que todos esses homens que andaram com ele, de dia e de noite, que foram chamados de apóstolos, que não significa nada grandioso. Hoje em dia você vê apóstolo Valdomiro. Na realidade, a palavra apóstolo, chiliar, significa só o menino de recado, o mensageiro, o carteiro. O cara que vai te entregar uma palavra, mas ele não é uma gradação, não é uma titularização, não é nada disso. Tanto é que Paulo não andou com Jesus e foi chamado apóstolo porque a palavra que ele trazia sobrepujava a palavra da soma de todos os apóstolos que tinham andado com Jesus. Caramba. A profundidade que o cara alcançou. Então, todos eles morreram de decapitação, crucificação. O único que não morreu morte violenta pelo testemunho de que Jesus tinha ressuscitado foi João, que ficou exilado até morrer na ilha de Patmos, lá no Mar Egeu. E morreu velhinho, já com 100 anos de idade, mais ou menos. Os outros todos, Paulo teve a cabeça tirada nos dias de Nero, Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Qual é o significado de ser crucificado de cabeça para baixo? Ele pediu. Ele falou, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor o foi. Caramba. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Caramba. Para não ter uma simetria que possa... Não, eu sou o cara que ele levantou o tempo todo. Eu não sou digno disso, não. E ele aqui no livro coloca em dúvida, inclusive, a ressurreição ou não? A ressurreição ele acha que foi só uma grande alegria. Foi metafórica, não? Foi metafórica, ou porque a primeira testemunha ocular da ressurreição foi Maria Madalena, de quem Jesus tinha expulsado 7 demônios. E aí ele diz, não, era uma pessoa que não tinha crédito, de confiança para ser uma testemunha. Ela deflagrou um processo vibracional de impressões e os outros queriam crer. E aí ele atribui tudo isso a uma alucinação coletiva que chega a contemplar a loucura de 500 indivíduos num dia todo, conversando com ele. E depois ele vai assunto aos céus na presença de quase 200. Ah, é? É. Acontece isso? Isso, no livro de Atos dos Apóstolos aqui está dito, né? Que enquanto Jesus falava, foi elevado às alturas e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, lá no Monte Olival. E enquanto eles olhavam para os céus, atônitos, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, voltará outra vez do mesmo modo como viste subir. Então, aí esses caras saem, pregam pelo mundo, Pentecostes, saem pregando, Paulo se converte. Porque imagina ter uma experiência dessa, você não quer falar para todo mundo o que aconteceu. Pô, cara, né? E a de Paulo, que ele tinha carta para matar judeus, ele já tinha executado um monte. Ele era um soldado. Ele era um bolsonarista ferrenho. Que faz o Daniel, o deputado Daniel, sei lá o quê, o troglodita. Quem? Silveira. Faz o Daniel Silveira virar sacristão do ódio de Paulo. Então, Paulo odiava, e ele prendia, obrigava a blasfemar, torturava e matava. Ele matou. Ele mesmo diz, escrevendo aos Tessalonicenses e em outros lugares, eu matei, e os obrigava a blasfemar, se não blasfemassem eu matava. E ele estava indo para Damasco, na Síria, porque tinha uma comunidade de cristãos escondida lá, ele queria pegar todo mundo e matar. Quando ele vai chegando ao meio-dia... Desculpa interromper, mas por que ele estava nessa perseguição? A mando de quem? Ele pegou carta a mando do próprio ódio dele. Ah, é? Ele era contemporâneo de Jesus. Ele não viu Jesus porque ele foi criado em Tarso, onde hoje é a Turquia.
E aí ele que foi criado lá, foi educado, era uma das melhores universidades da Terra naquele tempo. Depois ele foi ser educado no judaísmo como fariseu aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores rabinos da época. E ele tinha um primo, Barnabé, que se converteu loucamente e acabou vendendo tudo que tinha e doou para a comunidade de Jerusalém para atender a necessidade dos pobres, que eram muitos naquele tempo. E ele ficou com muito ódio de tudo que ele ouvia de Jesus. Ele disse, esse aí é um charlatão enganando gente, eu vou acabar com essa história. Aí ele está indo para essa comunidade. Com cartas de autorização para prender, para matar, para fazer qualquer coisa. Quando ele vai indo ao meio-dia, na porta de Damasco, com uma escolta de guardas, de repente, ele diz, uma grande luz brilhou no céu, na cara dele. O sol estava na cabeça dele. Brilhou na minha cara. E eu ouvi aquela voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Caramba! É muito doido, né, cara? Saulo? Saulo, era o nome original dele, era Saulo, que significa o pequeno. Ele devia ser um homem de baixa estatura. Entendi. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele perguntou, quem és tu, Senhor? Aí ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas entra na cidade, vai até uma rua chamada Direita, procura um homem pelo nome de Simão, e ele te ensinará todas as palavras desta vida. Olha outra vez a ênfase em viver. Não, e qual o significado de todas as palavras dessa vida? O que É o Evangelho. É o Evangelho? É o Evangelho, que não tem nada a ver com doutrina nem com religião. Aprende a perdoar. Não entres em vingança pessoal. Ore pelo seu inimigo. Ame o seu inimigo e ore por aquele que te persegue. Não adianta transformar quem não quer a natureza das coisas que você está querendo. Portanto, não jogue pérolas aos porcos. Construa sua vida nas bases do que eu estou ensinando, que é como construir uma casa na rocha. A alternativa é como construir uma casa na areia, que vai afundar. Aí ele vai ensinando o que é ser feliz, das bem-aventuranças. Ensinando, pratique isso, você vai ser feliz mesmo. E ele vai, então, de encontro com essa pessoa para escutar, então, a palavra. Aí você vai aprender as palavras dessa vida. E aí ele vai, fica cego. Depois do encontro, ele fica cego. Ele disse que umas escamas cresceram nos olhos dele. Quando ele entrou na casa desse Simão, Simão falou para ele, Paulo, irmão, eu tinha medo de ti. Mas Jesus falou comigo, um anjo do Senhor me disse que tu chegarias aqui, era para eu não te temer, porque tu agora és meu irmão. Aí impôs as mãos na cabeça de Paulo, as escamas caíram dos olhos dele, ele batizou Paulo e começou a discipular Paulo. Quando chegou o sábado seguinte, Paulo era um cara que estava tão tomado por essa erupção de Deus na vida dele, que ele foi à sinagoga dos judeus em Damasco e começou a contar a história do que tinha acontecido com ele. Aí começaram a querer matá-lo na hora, e o rei de Damasco, Aretas, tentou matá-lo. Aí desceram num cesto pela muralha. Aí ele escapou, não foi para Jerusalém, para lugar nenhum. Ele ficou 3 anos em meditação na Arábia, com as escrituras judaicas, lendo, entendendo o que havia sobre Jesus ali, as profecias, e meditando sobre o que ele aprendeu de Jesus, o que ele foi aprendendo, aquilo foi crescendo, virando uma arquitetura viva de compreensão. Só depois disso é que ele vai a Antioquia, e em Antioquia da Síria que ele é enviado, junto com o primo dele, Barnabé, para ir para a primeira viagem missionária pregando pela terra. Ele faz 3 viagens, provavelmente, acaba preso em Roma, nos dias de Nero, é morto, mas a palavra prosseguiu com os outros discípulos, e durante 300 anos
20 dias, a Igreja de Cristo não construiu um único templo, não teve um único salão consagrado a orações. Eles podiam ser perseguidos ou não, dependendo do mau humor das lideranças locais. Então, eles se reuniam em lugares, em grutas, em parques ou bosques distantes da cidade, ou em praias afastadas, ou na casa de gente eminente que tinha um certo respeito imposto na comunidade circundante, e onde eles tinham um pouco mais de liberdade para cultuar, mas cantavam baixo, falavam baixo, durante 320 anos. Aí tem o advento que transforma a fé no Evangelho de Jesus no cristianismo. O cristianismo, Jesus... Não era cristianismo até Não, então. Jesus não fundou uma religião. Em nenhum momento ele falou... Não, ele mandou amar. Falou, se vocês amarem e se amarem e amarem os outros, eles crerão que vocês encontraram algo alienígena. Porque o mundo não é assim. Vocês vão ser a contracultura planetária. Então, a grande marca, não adianta ficar gritando que eu ressuscitei, amem-se. A prova da minha ressurreição na vida de vocês é a capacidade de amar, perdoar, acolher, tolerar e buscarem a justiça onde quer que ela possa ser alcançada e distribuída. Vivam assim e vocês vão ser conhecidos como gente que está no mundo, mas não é do mundo. Vocês serão cidadãos do mundo, mas vocês não serão gente com a mentalidade evolutiva predatória planetária. Vocês vão estar num outro nível onde vocês vão ter a coragem de dar até a vida pelos inimigos ou pelos irmãos.